Imagine que esta pasta seja um plano dimensional. Agora, supondo que não há altura e nem profundidade, o que isso significaria? Significaria que é um mundo dimensional a 1. Portanto, se hipoteticamente um organismo estivesse vivendo dentro dele, só seria capaz de se mover em uma trajetória linear para frente e para trás em linha reta. Agora, se passarmos para a segunda dimensão, temos duas dimensões. Temos largura e comprimento. Então, hipoteticamente, se o organismo vivesse aqui, ele seria capaz de se mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e em qualquer outro lugar entre eles. E um mundo bidimensional é composto por uma série infinita de mundos unidimensionais empilhados uns sobre os outros. Assim como o nosso mundo tridimensional, que tem profundidade, comprimento e altura, é composto por uma série infinita de mundos bidimensionais. Agora, o que acontece se continuarmos? Daqui em diante, teríamos um mundo de 4 dimensões. Mais do que exatamente uma dimensão em quarto. Para entender isso, precisamos entender como as dimensões são percebidas. Vivemos em um mundo tridimensional, mas, apesar disso, realmente vemos as coisas em 2 dimensões. Pegue uma esfera perfeita como exemplo. Se você está olhando para uma esfera, ela parece apenas um círculo bidimensional comum. A única maneira de você dizer que é realmente uma esfera e não um círculo é por causa das tonalidades de luz. Então, assim como em um mundo bidimensional A2, se o organismo no mundo bidimensional estivesse olhando para um círculo, a luz faria parecer mais clara em uma extremidade e mais escuro no meio. Além disso, se um objeto estiver se afastando de você, você não percebe que ele está se aproximando ou se afastando. Você vê que ele está ficando menor ou maior e então assume que ele está se afastando ou se aproximando. Mas digamos que um objeto cresça em equilíbrio perfeito, de um modo que esteja crescendo na mesma velocidade em que está diminuindo à medida que se afasta. Então você não seria capaz de dizer, sem luzes ou detalhes dos objetos, se está se movendo ou crescendo. Talvez você tenha assumido que, como percebemos as coisas em 2 dimensões, um organismo bidimensional veria em uma dimensão. Então, enquanto observamos esta borracha se expandir, à medida que se afasta desse pequeno organismo no mundo tridimensional, ele não percebe que nada está acontecendo porque está crescendo na mesma velocidade em que está se afastando. Mas, como podemos ver do mundo tridimensional e perceber as coisas em 2 dimensões, podemos ver como elas realmente são. A razão pela qual o organismo bidimensional não vê as coisas como realmente são é porque o organismo bidimensional vê as coisas em uma dimensão. Assim como nós, seres tridimensionais, vemos as coisas em 2 dimensões. Então, de certa forma, não vemos realmente nosso mundo como ele realmente é, uma criatura de 4 dimensões. Entretanto, vendo nosso mundo tridimensional em 3 dimensões, seria capaz de ver através das coisas, seria capaz de ver absolutamente tudo. Assim como nós poderíamos ver se houvesse vários organismos espalhados. Ao longo de um ambiente 2D em seu chão, você seria capaz de ver dentro de casas. Você seria capaz de ver dentro das pessoas. Então, se um mundo bidimensional, uma superfície plana, é feito apenas de uma quantidade infinita de linhas, então o mundo tridimensional é feito apenas de uma quantidade infinita de planos. Portanto, o mundo de 4 dimensões logicamente é composto por uma quantidade infinita de objetos tridimensionais, embora eles não sejam apenas juntados como blocos de construção. Isso não é como o mundo de 4 dimensões é. Para entender isso, precisamos entender a progressão lógica da matemática em nosso mundo. Imagine que esta peça de encaixe represente a primeira dimensão. É simplesmente uma linha reta, que é basicamente o que a primeira dimensão parece. E se você adicionar mais 3 dessas linhas retas e conectá-las de forma que os lados adjacentes sejam perpendiculares e os lados opostos sejam paralelos, você tem a forma básica da segunda dimensão. Você tem um quadrado. Agora, se você continuar a partir daqui e adicionar até que haja um total de 4 quadrados, e todos os lados adjacentes sejam perpendiculares e todos os lados opostos sejam paralelos, então você acaba com um cubo. Então, se você tentar continuar a partir daqui, você teria uma forma básica de 4 dimensões. Teria o que é chamado de tesseract. Agora eu não posso mostrar a você um tesseract,
mas você precisa entender que é basicamente 4 cubos que estão dentro um do outro, com todos os lados adjacentes perpendiculares e todos os lados opostos paralelos. Ainda assim, 3 ilhas conectam 4 ilhas conectadas a cada vértice. Então, o Tesseract ficaria mais ou menos como esta imagem. Agora, isso não é exatamente como parece, porque esta é uma representação bidimensional e obviamente nem todas as linhas são retas. Então, não posso mostrar como um Tesseract realmente parece, porque não podemos perceber as coisas na terceira dimensão. Você nem mesmo pode imaginar como um Tesseract parece. Você não pode fisicamente. Você não pode imaginar em sua mente a quarta dimensão ou uma forma de 4 dimensões. E você pode continuar a partir da quarta dimensão. Você pode ir para a quinta dimensão, a sexta dimensão, a 71ª dimensão, não importa teoricamente. Existe uma quantidade infinita de dimensões espaciais. O equívoco comum da quarta dimensão é que a quarta dimensão é o tempo. Agora, embora alguns argumentem que ao avançar e retroceder do tempo, se você avançar a mesma distância e retroceder a mesma, você acabaria no mesmo lugar onde começou, assim como na quarta dimensão. E embora isso possa parecer lógico, pense que realmente não faz sentido se você implicar que a quarta dimensão é realmente o tempo. Bem, em primeiro lugar, o tempo não é espacial. Há uma diferença óbvia entre espaço e tempo. E assumindo que todas as dimensões seguem um padrão, isso também não faz muito sentido. Por que dizer que a quarta dimensão é o tempo? Cada dimensão tem tempo nela. Isso significaria que a quarta dimensão é especial de alguma forma, o que não faz muito sentido. Outro motivo para isso não fazer sentido é que viajamos muito pouco no tempo sempre que nos movemos devido à distância que a luz leva para chegar ao nosso corpo. Sim, se um grupo de astronautas entrasse na nave espacial e fosse muito próximo da velocidade da luz, e eles viajassem nessa nave espacial impossivelmente próxima da velocidade da luz por alguns meses, e depois eles voltassem para a Terra, eles descobririam que a Terra na verdade avançou alguns anos. Então eles avançaram no tempo ao se moverem tão rapidamente. Outro conceito interessante envolvendo a quarta dimensão é que muitos físicos e até matemáticos afirmam que as dimensões são levemente curvas. Porque se você realmente pensar sobre isso, nada pode ser verdadeiramente infinito. Então imagine que a primeira dimensão, a linha, é apenas levemente curva. Para que depois de muito tempo ela acabe criando um círculo. Então, como sugerido por muitos físicos, se você continuar na mesma direção, acabará onde começou, depois de um tempo muito longo, obviamente. E a mesma coisa aconteceria com a segunda dimensão, se for apenas um quadrado. Então você a estende muito levemente em uma curva e eventualmente ela vai formar uma esfera. E a mesma coisa acontece em nossa dimensão, exceto que ela forma uma terceira dimensão muito levemente curva, que forma basicamente um universo de 4 dimensões. Então, o que isso significa é que nosso mundo tridimensional está dentro de um mundo de 4 dimensões, e o mundo de 4 dimensões está dentro do mundo de quinta dimensão, e assim por diante. Agora, eu disse que nada pode ser verdadeiramente infinito, mas se isso for verdade e uma dimensão estiver realmente dentro de outra dimensão, dentro de outra dimensão, dentro de outra dimensão, então estou implicando que há uma quantidade infinita de dimensões, que é o único problema que realmente tenho com isso. Não tenho certeza se isso para o seu infinito é realmente possível. Não sabemos disso. Obrigado por assistir ao meu vídeo e espero que isso tenha lhe dado uma ideia melhor do que a quarta dimensão.